a última imagem do Flamengo nesse ano de 2025, qual é? Uma disputa de pênaltis com o todo-poderoso Paris Saint-Germain. Gol do Chelsea e perdeu para o Bayern. Isso, essa é. Mas eu fico só com a fotografia, a última fotografia. Mas se você pegasse um quadrangular contra os europeus, teria sido uma boa campanha. Exato. Então é assim, o que esse elenco demonstra? Ele demonstra excelência, demonstra um técnico com uma capacidade espetacular de organização da equipe e um clube com uma estrutura que possibilita você a levar esses jogadores ao máximo. Isso vai se repetir em 2026, não tenha dúvida alguma. E os rivais vão ter que tentar encurtar essa distância o máximo possível. E com o Felipe Luiz, essa consolidação do trabalho, entendimento... Fala comigo, rubro-negro. Galera, bora dar uma olhada no que disseram André Rizek, Lédio Carmona, Roger Flores e PC Vasconcelos sobre a renovação de Felipe Luiz. Acabou a baboseira, Felipe Luiz fica no Flamengo até 2027, até o fim de 2027, mais 2 temporadas à frente do Flamengo. E agora, meu amigo, se em 25 ele ganhou tudo, a tendência é em 2026, com 1 bilhão para gastar no departamento de futebol, ele dominar esse continente que nós chamamos de América. Bora pro vídeo, créditos são da Sport TV, programa Seleção Sport TV tá disponível no Globoplay. Caso goste do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sino, hypa o vídeo, sem mais delongas, bora ver o que eles falaram sobre Felipe Luiz ficando no Flamengo. Não vai ter pra ninguém que o Mengão vai dominar o mundo nesse ano de 2026. Foi um batismo de fogo. Ó, Felipe, você topa? Topa. Olha, mas é aqui, contra o Corinthians, semifinal de Copa do Brasil. Beleza pra você? Tá tudo certo, então vamos nessa. E foi. E a partir daí conseguiu construir uma carreira em que, para um clube com as ambições do Flamengo, é muito mais interessante manter esse técnico vitorioso, claro. E para um técnico com as ambições do Felipe Luiz, também muito mais interessante, continuar a dirigir essa equipe. Haverá percalços, haverá subidas, descidas? Claro que vai haver. Claro que vai haver. Não vai ficar operando na alta o tempo inteiro. E quando não houver, quando houver a queda, aí entra a maturidade do técnico e da direção. Se a direção do clube queria, com justificados motivos, mantê-lo, é porque ela sabe também o que pode acontecer, porque o futebol não é uma ciência exata, onde tudo vai ser sempre um mar calmo com temperatura ideal. Muito pelo contrário. E se o Felipe quis também continuar, e por isso houve o acordo, é porque esse Flamengo é um belíssimo de um aprendizado para o Felipe para o futuro. Porque é um lugar de altíssima pressão. É um lugar de cobrança elevadíssima e é um time que cada vez mais vai ter um elenco onde os rivais, não apenas no futebol brasileiro, mas na América do Sul, vão olhar ali dizendo, olha, é difícil competir. E esses rivais eles vão ter cada vez mais que aperfeiçoar a estrutura e que desenvolver entre aqueles que contratam um nível de competitividade elevado, porque para competir com o Flamengo, você tem que estar na alta o tempo inteiro. Não adianta você, quando for jogar contra o Flamengo, quando a temporada se iniciar, chegar e dizer assim, não, peraí, não, você vai ter que competir muito, porque o Flamengo compete em nível altíssimo o tempo inteiro. Tanto que a última imagem do Flamengo nesse ano de 2025, qual é? Uma disputa de pênaltis com o todo-poderoso Paris Saint-Germain. Gol do Chelsea e perdeu para o Bayern. Isso, essa é. Mas eu fico só com a fotografia, a última fotografia. Mas se você pegasse um quadrangular contra os europeus, teria sido uma boa campanha. Exato. Então é assim, o que esse elenco demonstra? Ele demonstra excelência, demonstra um técnico com uma capacidade espetacular de organização da equipe e um clube com uma estrutura que possibilita você a levar esses jogadores ao máximo. Isso vai se repetir em 2026, não tenha dúvida alguma. E os rivais vão ter que tentar encurtar essa distância o máximo possível. E com o Felipe Luiz, essa consolidação do trabalho, entendimento... Eu me lembro que a primeira entrevista dele, não sei se vocês vão lembrar, quando é apresentado, ele diz assim, não, porque eu sei exatamente o que é trabalhar aqui. Porque muitas vezes você tem dificuldade quando você não tem a menor ideia de onde você está trabalhando, qual é o nível de exigência que tem aquele teu trabalho. Felipe sabe exatamente onde ele está trabalhando. E sabe que o ano de 2026, o nível de exigência vai ser muito maior. Esse quadrangular dá para montar, cara, porque
Uma vitória, um empate e uma derrota. Flamengo. E o PSG perdeu do Chelsea na final. É verdade, perdeu na final. Aí tem que ver os resultados. Bayern de Munique Passou pelo Bayern no Mundial. passou nas quartas. Passou? Nas quartas. Nas quartas, isso. 2-0. O PSG eliminou o Bayern, perdeu do Chelsea. Dá pra montar esse O roteiro lá. Flamengo ganhou do Chelsea, perdeu pro Vocês pro deram, Bayern. Bayern. vocês deram uma aprimorada aí, é verdade. O que eu quero, dá eu pra quero botar. dizer com isso é que o Flamengo hoje já é visto com respeito pelos rivais europeus. E, consequentemente, já é o seu considerado treinador. um rival dos grandes europeus. Então, cara, por que ele precisa sair correndo daqui para ir para a Europa, que é o sonho dele? Ele vai uma hora ele vai na boa. E um detalhe. Não, porque assim, hoje Flamengo e Palmeiras, eles são uma ilha na América do Sul. Estar na Europa hoje é estar na elite do futebol mundial. Então. É uma decisão. Mas ele está na ilha. E tem mais um Perfeito. detalhe Tá que é na a questão ilha. familiar também. Isso que eu ia falar. Não é só a questão de projeção, de ser um treinador top mundial. Obviamente, ele é um cara ambicioso e deve querer isso. Mas tem a questão familiar, ele é casado com uma espanhola, os filhos são espanhóis, ele passou grande parte da vida dele vivendo na Tem Europa. identificação com Então aquele ele tem ambiente, raízes claro. europeias também, ele Qualidade se de tornou vida, um cara que segurança. gosta de morar lá, de conviver. Não, e a nata do futebol mundial está lá. O Só melhor que- calendário, então não é os melhores só gramados, a os melhores questão jogadores. Só que os melhores esportiva. treinadores. Há um detalhe, o Roger trouxe um ponto que eu acho muito importante, que às vezes é ignorado. A gente esquece a vida do profissional do futebol fora do futebol. Não é? A gente muitas vezes ignora isso de forma equivocada. Só que nesse instante, para o Felipe deixar o Flamengo, ou se por acaso não houvesse um acordo, ele é um treinador que não adianta ele ir para a Espanha, por exemplo, para dirigir o Alavés. Não. Não acrescenta nada para ele dirigir o Alavés. Já passou dessa Tanto que ele não fase. quis ir pro Fenerbahçe. Porque, exatamente agora, Ele? um Não técnico... quis. Pelo menos foi o noticiário, né? Que ele recusou a proposta do porque é Fenerbahçe. uma política muito confusa, é difícil. Cara. Sim, eu não trocaria hoje o Flamengo É uma pelo marca Fenerbahçe. forte. Não, é ele- uma marca, ele- mas é Fenerbahçe muito, era que não é tava o fácil. Mourinho. Eu tava Mourinho. Jogou a pré... Foi pré- eliminado cara, e que demitiu o Benfica, Mourinho. demitiu. noticiário. Aí contratou outro treinador. Já tá mandando embora o Não, treinador? eu acho que foi entre o Mourinho e esse treinador. Foi o noticiário que sondaram o Felipe Luiz. Ah, ele então não foi quis. lá no início do ano. É uma paixão. No início do ano não, no meio do ano. do ano. É uma paixão incrível o Fenerbahçe, mas eu não sairia do Não, Flamengo o para Felipe Com todo respeito à grandeza de Galatasaray, Não, Fenerbahçe. é Felipe não, hoje, gigantesco. Eu também não trocaria. na gestão de carreira dele, quem cuida foi informado pelo noticiário, é o Jorge Mendes, que é um empresário com um trânsito no futebol europeu muito forte, muito bem. É o português que cuidou da carreira do Cristiano Ronaldo Exatamente. o muito- tempo todo. Agora não é mais. Tem um ano e meio e tal, mas quase 25 anos junto com o Cristiano Então, Ronaldo. é assim, esse gerenciamento de carreira, mira o topo, não mira, não, sai do Flamengo para dirigir aqui esse clube que luta na parte de baixo da tabela da Liga Espanhola. Não vai te acrescentar absolutamente nada. Sabe quem vai acrescentar? Com esse contrato, só para finalizar, o contrato que o Felipe fechou, eu não tenho aqui com exatidão os números, mas os números que foram falados, Felipe Luiz hoje está numa prateleira dos 20 maiores técnicos bem pagos do mundo. Então, quem pode No acrescentar... mínimo, tá? Eu tô botando 20 e eu tô botando uma lista Não. larga. Avaliava alguns outros nomes, a gente já via também uma guerra de narrativas na imprensa, foi aí que o Felipe Luiz aceitou a última proposta do Flamengo, né? O último empecilho dessa negociação era a questão da comissão técnica. O Felipe Luiz queria que o Flamengo pagasse a comissão técnica por fora e o Flamengo ofereceu um valor X, incluindo a comissão técnica. Dali, o Felipe Luiz tiraria o salário dele e o salário de 2 profissionais da comissão, o Diogo, preparador físico, e também o seu auxiliar, o Ivan Palanco. Então, o Flamengo bateu o pé nessa última proposta e o Felipe Luiz, ontem, domingo, acabou sentando com o José Botto, diretamente, o técnico e o diretor de futebol do Flamengo, sentaram e chegaram aí a esse acordo, né, com o Felipe aceitando a última proposta do Flamengo. Então, o Felipe também cedeu nessa reta final, porque era um desejo do treinador, como vocês vinham discutindo aí, né, sobre a questão de futuro, o que o Felipe Luiz poderia fazer caso deixasse o Flamengo. Era um desejo do treinador dar continuidade ao trabalho e o Flamengo também esticou a corda, foi até o último instante ali tentando essa negociação, mesmo com outros nomes no radar, não chegou a partir para outras negociações e a todo tempo confiando muito nessa renovação. A questão da multa, o que já tinha sido decidido um pouco antes,
é que seria uma multa mais baixa para propostas do futebol europeu, né? O Filipe Luís foi um dos desejos dele nessa negociação, mas junto com a questão salarial, que era um entrave, foi colocada a questão de bonificações, foi compondo ali com outras situações que podem aumentar a proposta financeiramente para o Filipe Luís ao longo do contrato, né? Mas o Filipe entendeu que esse momento também não era o momento de uma transferência, né? O mercado menos aquecido na Europa, ele mesmo não tem as credenciais exigidas pela UEFA nesse momento para uma transferência para a primeira prateleira do futebol europeu. Bom, então eu gostei bastante desse trechinho, eu achei que valia a pena colocar pra vocês, foi um pouco mais à frente do programa do que esse trecho que eu trouxe primeiramente, mas cara, resumindo, os dois se ajudaram, o Filipe Luís não abria a mão, mas viu que o tempo tava acabando ali, que o Flamengo não tava cedendo, ele tentou jogar verde o máximo possível, no final não conseguiu e acabou aceitando a proposta do Flamengo. Teve um final feliz? Ainda bem, tem um final feliz, todo mundo saiu ganhando, o Filipe Luís continua no Flamengo, o Flamengo continua com o seu treinador, que deu muitas felicidades para nós esse ano, e no final todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou ganhando, deu tudo certo. O Filipe Luís se desgastou com a torcida, pelo que eu vi na internet aí, ele aceitou diminuir o salário para 4 milhões de euros por ano, diminuir, né, 4 milhões de euros por ano, e também o salário do auxiliar técnico Ivan Palanco e do preparador físico, que eu não lembro o nome, são descontados desse montante dele, de 4 milhões de euros por ano, ainda livres de impostos, ou seja, o Flamengo vai ter que dar 4 milhões para ele, mais o que vai ter que pagar para o governo brasileiro. Então vai sair bastante caro, vai ser bem caro, mas vale a pena, cara. O tanto de título que o Filipe Luís conseguiu esse ano vale muito a pena. Lembrando que o contrato dele é até 2027. Tomara que ele cumpra até o final e não saia antes, né? Que nenhum europeu tire ele antes do Flamengo. Vamos torcer para que isso aconteça e dê tudo certo. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre isso, qual a sua opinião sobre a fala do Légio Carmona, do Roger Flores e tudo mais. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sino, hypar o vídeo caso apareça para você, caso ainda não tenha feito nada disso. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.